Toda a informação que conhecemos sobre o mundo em que vivemos chega até nós através dos 5 sentidos. O mundo que conhecemos consiste no que vemos com os olhos, no que nossas mãos tocam, no que nossos narizes inalisam, nossas línguas saboreiam e nossos ouvidos escutam. A ciência moderna descobriu fatos que confirmam que vivemos em um mundo de sinais elétricos, pois tudo que nos chega vem do mundo exterior em que vivemos. Isso se transforma em sinais elétricos dentro do cérebro incrível, composto por bilhões de células nervosas. Seus olhos veem uma flor amarela. Como foi o processo de ver a flor amarela? Isso aconteceu em etapas sucessivas. O feixe de luz emitido pela flor amarela atravessou a íris do seu olho para se refletir na retina, na parte de trás do olho. Depois, a luz transmitida pelas células nervosas foi transformada em sinais elétricos que foram enviados para um ponto muito pequeno, localizado na parte de trás do cérebro, chamado centro visual. O centro visual recebe esses sinais elétricos e os converte após várias operações em uma imagem completa. Isso significa que o processo de visão ocorreu neste ponto muito pequeno na parte de trás do cérebro, que é um ponto muito escuro que nunca vê luz. O que recebemos através dos processos de audição, tato, paladar e olfato é transmitido para o cérebro na forma de sinais elétricos e é percebido no centro de cada um desses sentidos. A orelha externa coleta as ondas sonoras que a cercam e as entrega à orelha média. Em seguida, a orelha média transmite as vibrações sonoras recebidas para o ouvido interno. O ouvido interno converte essas vibrações em sinais elétricos e depois as envia para o cérebro. O processo de audição acontece no centro auditivo, no cérebro, mesmo estando completamente isolado da fonte sonora externa. Nossa percepção dos cheiros que inalamos é realizada da mesma forma que com os sentidos da visão e audição. Os átomos voláteis de uma flor chegam aos receptores, localizados nos pelinhos, na cavidade nasal. Então, algo como uma interação acontece com eles. Essa reação é transmitida para o cérebro na forma de sinais elétricos que o cérebro recebe na forma de um cheiro. Como acontece com os sentidos de audição e visão, os átomos voláteis nunca chegam ao cérebro. O que chega ao cérebro são apenas sinais elétricos. É o cérebro que vê e percebe. Se analisarmos o cérebro, descobriremos que ele é composto apenas de gorduras e proteínas, e esses mesmos componentes estão presentes em muitos outros órgãos vivos. Ou seja, não há nada no pedaço de carne que chamamos de cérebro que nos faça ver diferentes imagens, ou que constitui nossa consciência, ou que nos faz ter uma entidade que chamamos de eu. Se pensarmos bem, todas as imagens que vemos ao nosso redor são realmente vistas dentro do cérebro? Serão os átomos do cérebro que veem essas imagens, sendo eles mesmos átomos cegos e surdos, sem consciência ou compreensão? Por que alguns átomos do cérebro ganharam a capacidade de ver, ouvir e cheirar, enquanto outros átomos do corpo humano não? Tudo o que fazemos, como pensar, entender, perceber, lembrar e sentir felicidade ou tristeza, consiste em interações eletromecânicas entre os átomos do cérebro. Ao refletir sobre essas questões, percebemos que é inútil tentar buscar a vontade nos átomos do cérebro. Fica claro que o ser que vê, ouve e sente é um ser muito superior à matéria. Esse ser é vivo e não apenas matéria ou uma imagem da matéria. Este ser conecta as percepções sensoriais à sua frente, usando seu corpo físico. É um ser muito superior à matéria. Será que o ser sublime que habita nossos corpos é o espírito ou a alma? Existe uma diferença entre eles?
As opiniões das pessoas diferem em relação ao que chamamos de alma e espírito. São a mesma coisa ou coisas diferentes? Algumas pessoas dizem que são a mesma coisa. Outras dizem que são coisas diferentes. E outras ainda dizem que são a mesma coisa, mas que é chamada de alma quando entra no corpo e de espírito quando sai do corpo. Conheçamos mais sobre o conceito de espírito e alma em alguns versos do Alcorão e se realmente são coisas diferentes ou a mesma coisa e qual opinião está mais próxima da verdade. Então, quando eu o formei e insuflei nele o meu espírito, caí em prostração diante dele. Quando te perguntam sobre o espírito, diz: sua natureza é conhecida apenas pelo meu Senhor, e pouco conhecimento vos foi dado. E aquela que protegeu sua castidade, sopramos nela através do nosso anjo, tornando ela e seu filho um sinal para todos os povos. Então ele os formou e insuflou neles um espírito do próprio, e ele vos deu audição, visão e intelecto. Vocês mal agradecem. O espírito é a força vital para todos os órgãos e células do corpo humano, e através dele a nutrição, o movimento, a ressurreição e a vida deste corpo são realizados. Não fosse pelo espírito, o corpo deixaria de se mover e se tornaria inerte e imóvel, como todos os outros objetos inanimados. Hoje, cada alma será recompensada pelo que fez, não haverá injustiça. Hoje, certamente Alá é rápido em fazer contas. Ó crentes, sejam conscientes de Alá e que cada alma olhe para o que preparou para o amanhã e temam Alá. Certamente Alá é bem consciente do que vocês fazem. Alá não exige de nenhuma alma mais do que ela pode suportar. Todo bem será para seu próprio benefício, e todo mal será para sua própria perda. Toda alma provará a morte, e nós vos testaremos com o bem e o mal como uma prova, então a nós retornareis. A alma é a base do homem, é ela que será responsabilizada e recompensada no dia do julgamento. É ela que sente, se alegra, sofre, e é ela que provará a morte depois que a alma for retirada do corpo. O corpo que vestia temporariamente e era o mediador entre ela e o mundo material. Os principais componentes de um ser humano são como um carro com seu motorista. O corpo do carro é apenas um intermediário entre o motorista e o mundo exterior dele. O corpo humano também é considerado um intermediário entre a alma e o mundo material, terreno. O carro não pode responder a estímulos externos se o motorista sair dele. Da mesma forma, um corpo inconsciente ou adormecido não pode responder a estímulos externos se a alma o deixar. Quando o motorista sai do carro, uma certa relação permanece entre eles. Ele voltará a ele imediatamente se sentir qualquer influência sobre ele. Da mesma forma, a alma tem uma certa relação com o corpo. Ela retornará a ele o mais rápido possível, se qualquer influência a afetar. Quem sente não é o corpo do carro ou sua energia, mas sim o motorista sozinho. Da mesma forma, é a alma que sente, usando o corpo que extrai vida do espírito. A retirada da energia do carro significa o seu fim, não o fim do motorista. Da mesma forma, o espírito saindo do corpo significa sua morte, não a morte da alma. Reparar um carro e substituir uma parte danificada é muito semelhante a tratar uma pessoa e substituir qualquer órgão danificado. Um djinn montando em uma pessoa e usando seu corpo é muito semelhante a um ladrão sequestrando um carro com seu motorista e tomando o controle da direção. Quando uma pessoa dorme,
Ele se torna como um cadáver, mesmo que seu coração ainda esteja batendo e seus pulmões estejam funcionando sem parar. O que aconteceu com ele? Sua alma ou espírito deixou seu corpo. Allah chama de volta as almas na hora da morte, assim como as dos vivos durante o sono. Então ele mantém aquelas para quem ele decretou a morte e libera as outras até o tempo determinado. Certamente, nisso há sinais para as pessoas que refletem. O espírito da pessoa permanece no corpo quando ele dorme, porque seu coração ainda está batendo. Mas a razão para a perda de consciência e consciência do corpo adormecido é a partida da alma. A partida do espírito do corpo significa a morte do corpo, enquanto a partida da alma significa o sono e a perda da consciência do corpo, enquanto a consciência e percepção da alma permanecem em outro mundo desconhecido. A alma não se cansa, não envelhece e não precisa do descanso que o corpo humano precisa. Por essa razão, a alma deixa o corpo toda vez que uma pessoa dorme. Durante o sono, a alma deixa o corpo para um outro mundo, desconhecido, semelhante à vida no Barzakh. Allah nos lembra disso toda noite quando dormimos, para que possamos refletir mais e lembrar da morte e da ressurreição. Para que nenhuma alma diga: ai de mim por negligenciar a Allah enquanto zomba. A alma só é responsável por suas ações quando está dentro do corpo, ou seja, não responde por seus atos enquanto dorme, não importa o quão ruins eles sejam. Como uma pessoa dorme aproximadamente 1/3 de sua vida, ela só tem 2/3 restantes para trabalhar. Quando uma pessoa morre, seu espírito retorna ao espírito de Allah, a origem de sua criação. Quanto ao corpo, ele volta ao pó da terra, a origem de sua criação, até que a trombeta seja tocada e os que estão nos túmulos sejam ressuscitados. E a trombeta será tocada, e de repente dos túmulos ao seu Senhor, eles se apressarão. E quanto à alma que vestia o corpo, ela se move para a vida de Barzakh e permanece lá até que a hora chegue. Seu corpo cresce novamente para que possa vesti-lo e o dia do julgamento começa. Até que, quando a morte chega a um deles, ele diz: meu Senhor, me mande de volta para que eu possa fazer o bem naquilo que deixei para trás. Não, é apenas uma palavra que ele diz, e atrás deles está o Barzakh, até o dia em que serão ressuscitados. Qual é o propósito da vida humana se a morte é o destino? Não há sentido ou propósito para a vida de uma pessoa se ela realmente termina e desaparece com a morte. Mas será que uma pessoa realmente deixa de existir? Todos os seus componentes desaparecem? Nada desaparece de uma pessoa após sua morte, exceto o seu corpo físico, que volta ao pó. Quanto ao espírito que foi soprado por Allah, ele retorna ao seu Criador. E nada resta da pessoa, exceto a alma, que sentia e percebia, que se move com a morte do corpo para a vida de Barzakh, que é uma vida sem trabalho. Mas saberemos, nesse momento, com certeza, que nossa vida neste mundo era apenas para o trabalho. A vida de Barzakh é a 4ª etapa de nossas vidas. Quais são as 3 etapas que precederam essa etapa? O estágio da vida do átomo é a primeira etapa de nossa vida. É a vida da alma, sem corpo ou espírito. Uma vida que é difícil para nós entendermos. E nesta fase, todas as almas humanas foram criadas de uma só vez. E nela, testemunhamos por nós mesmos a criação de nossa descendência a partir do aparecimento dos filhos de Adão. E quando o Criador nos perguntou: não sou o vosso Senhor? Nós falamos e dissemos: sim, e os anjos testemunharam nosso testemunho. Quando o seu Senhor retirou a descendência dos lombos dos filhos de Adão e os fez testemunhar sobre si mesmos, ele disse: não sou o seu Senhor? E eles responderam: sim, testemunhamos. Assim,
Vocês não poderão dizer, no dia da ressurreição, que não estávamos cientes disso. A fase da vida no útero é a segunda etapa da nossa vida e é a mais curta que passamos. Durante esta fase, o sopro da vida entra no corpo do feto e a alma é enviada a ele. Não lembramos nada deste estágio, mesmo que ele tenha realmente existido. Devemos refletir cuidadosamente sobre a capacidade de Allah em nos criar nesta etapa, que através da tecnologia moderna podemos ver com nossos próprios olhos, para que saibamos com certeza a grandeza e o poder do Criador. Ele é quem criou você do pó, depois de uma gota de sêmen, depois de um coágulo. Após isso, Ele te traz ao mundo como um bebê. Então, Ele faz você crescer até que atinja sua completa maturidade e depois envelhece, e alguns de vocês morrem mais cedo até que cheguem ao prazo determinado e para que compreendam. A fase da vida na Terra é a terceira etapa das nossas vidas. É uma das etapas mais importantes e perigosas pelas quais passamos. Porque seremos responsabilizados por todas as ações que fazemos. Os anos que vivemos nesta fase são limitados e geralmente não ultrapassam 70 anos. E nosso trabalho está principalmente concentrado no período de juventude, entre as idades de 20 e 50 anos. Isso significa que apenas cerca de 30 anos da nossa vida estão na terceira fase. Se subtrairmos deste período o tempo de sono pelo qual não somos responsabilizados, restarão apenas 20 anos de trabalho verdadeiro. Seremos verdadeiramente perdedores se não aproveitarmos este curto período de nossas vidas para fazer tudo o que pode aumentar nosso saldo de boas ações na outra vida. A única vida na qual experimentaremos, inshallah, o verdadeiro e duradouro sabor da felicidade. Devemos saber durante nossas vidas na terceira fase que a Terra e tudo o que ela contém não podem satisfazer os desejos infinitos da alma humana. Mesmo que a alma humana possuísse todos os tesouros da Terra, ela não se acalmaria nem descansaria. Porque sabe que o corpo que veste se cansa, adoece, envelhece e se desgasta com a passagem do tempo. O que significa que a morte é inevitavelmente iminente. A alma humana não se acalmará nesta terra, a menos que possua todos os meios de felicidade material, com dinheiro abundante e contínuo, saúde, conforto permanente para o corpo e juventude renovada para o corpo, sem envelhecimento ou morte, uma vida impossível de existir na vida deste mundo, neste planeta passageiro. O ser humano herda uma pequena sanguessuga negra no coração que afeta a natureza da alma humana. É por meio dessa sanguessuga, Satanás é capaz de espalhar suas obsessões na alma humana. A intensidade e força dessa sanguessuga varia de pessoa para pessoa, dependendo da vida da pessoa e da forma como ela usa seus 5 sentidos. A sanguessuga negra cresce com o crescimento do corpo e é muito pequena no coração de uma criança, e Satanás não é capaz de começar a espalhar suas obsessões até que ela atinja um certo tamanho. A razão para essa sanguessuga negra pode ser o primeiro pecado do nosso mestre Adão, quando Satanás conseguiu convencê-lo a comer da árvore que ele estava proibido de se aproximar. A sanguessuga negra é real e existe nos corações de todas as pessoas, e o nobre hadith que narrou a história do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, abrir o seu peito enquanto brincava com seus amigos, é considerado uma prova clara da realidade da sanguessuga negra e de que ela ajuda Satanás a espalhar suas obsessões em nossas almas, cujos desejos não podem ser satisfeitos por tudo na terra.
Anas ibn Malik relatou que Gabriel veio ao mensageiro de Alá, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele. Enquanto brincava com seus amigos, ele o segurou e o deitou no chão, rasgou seu peito, tirou seu coração e extraiu um coágulo de sangue dele e disse: essa era a parte de Satanás em ti. E então lavou-a com a água de Zamzam em uma bacia de ouro e depois foi unida novamente e retornada ao seu lugar. Os meninos correram até sua mãe e disseram: certamente Muhammad foi assassinado. Todos correram em sua direção e o encontraram bem. Sua cor havia mudado. Anas disse: eu mesmo vi as marcas da agulha no peito dele. Devemos aproveitar cada dia de nossas vidas, usando nossos sentidos, de forma a purificar nossas almas dos efeitos da perigosa sanguessuga negra. E devemos ter muito cuidado para que nada chegue às nossas almas que possam contaminá-las ou aumentar a propagação da sanguessuga negra. Porque se isso acontecer, permitirá que Satanás controle as ações de nossas almas. Então, ela se torna uma alma que comanda o mal. A maioria das pessoas aumenta a propagação da sanguessuga negra em seus corações durante suas vidas diárias e não sentem o perigo disso para elas. E muitas pessoas não pensam ou tentam usar os muitos métodos que contribuem para purificar a alma humana do perigo da doença da sanguessuga negra. Para confirmar a gravidade da seriedade desse assunto e a necessidade de desinfetar e purificar a alma humana, Alá Todo-Poderoso jurou no Alcorão Sagrado por 11 grandes criaturas em um único juramento, que o único que venceu foi quem desinfetou e purificou sua alma, e o único que perdeu foi quem contaminou sua alma. Em nome de Alá, o mais gracioso, o mais misericordioso, pelo sol e seu brilho, e pela lua que o segue, e pelo dia que o revela, e pela noite que o oculta, pelo céu e por quem o construiu, pela terra e por quem a espalhou, pela alma e por quem a moldou, e a quem inspirou o conhecimento do certo e do errado. Bem-sucedido é quem purifica sua alma, e condenado é quem a corrompe. Quantos anos você tem até agora? Quantos anos da sua juventude restam? Já viveu mais da metade da sua vida? Está pensando seriamente em se purificar e se limpar de tudo que é ruim? Você realmente quer se livrar dos efeitos da sanguessuga negra, através da qual Satanás te controla? Siga a segunda parte desta série conosco, para aprender como limpar a sanguessuga negra dos nossos corações, para que nossas almas fiquem tranquilas.